Quem quiser, por favor, nos dirige a oração, pedindo que Deus nos abençoe na lição. Desculpa, antes, Marisa pediu para me gravar e eu acabei não concentrando, não consegui gravar. Agora nós vamos orar. Quem quiser, então, irmãos, voluntariamente, por favor, nos dirija em oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, pelas tantas misericórdias que o Senhor tem tido por nós, ó Pai. Nós te agradecemos demais, Senhor, porque o teu cuidado é muito maior do que aquilo que merecemos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por nossas famílias, Pai, te agradecemos por nossos irmãos da igreja, e hoje em especial a gente coloca diante do Senhor o Henrique, ó Pai, um menino que a gente viu ali crescer dentro da igreja, Senhor, e que passou por muitas coisas difíceis, Senhor, mas o Senhor esteve sempre com ele, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor resgate o Henrique, ó Pai. Nós sabemos do poder que o Senhor tem para isso, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa recuperar o teu filho, Senhor, não só fisicamente, Senhor, mas espiritualmente. A gente confia totalmente no poder do Senhor, ó Pai. Então a gente te entrega o Henrique, Senhor, e te pede, Senhor, faz a tua obra, ó Pai. Nós choramos, te agradecemos por esse dia, pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, meu Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Usa os teus servos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos, eu vou compartilhar aqui, a tela. Deixa eu fazer aqui. Essa aqui, apresentação. Joia. Os irmãos estão vendo bem, né? Joia? Então vamos lá. Como acontece a santificação? Hoje nós vamos, estamos voltando propriamente para o conteúdo do livro, e nós vamos, nessa aula que é a 12ª, falar da história de Charles. Como eu tinha comentado com os irmãos, agora... Ainda não compartilhou a tela, não, Idemar. Idemar, eu ia falar agora. A tela ainda está compartilhada, não. Que houve. Deixa eu voltar aqui, então, desculpem. Deixa eu voltar. Me dei mais uma chance aí. Apresentar agora. Eu tenho botado, vou botar a tela inteira, pronto. Vai lá. Compartilhar. Eu tenho que marcar. Compartilhar, vamos ver se agora dá certo. Eu interrompi sem querer. Foi isso que eu fiz de errado. Parece um botãozinho lá, ocultar e interromper, e eu acabei ficando no interromper, por isso que parou, desculpem. Mas então, queridos, voltando aqui ao compartilhamento, voltando aos slides, Então, nós vamos falar hoje sobre essa história que é contada no livro, e que é uma história que o autor usa para a gente refletir sobre o trabalho de Deus na vida de alguém, E é uma coisa legal porque a gente pode se identificar e aprender também com aquilo que foi feito por Deus na vida de Charles. Antes da gente começar a história propriamente dita, então, eu queria que a gente lesse esse texto, é o Salmo 40, 1-3, eu já transcrevi para o slide. É um texto maravilhoso que fala, então, do testemunho do salmista. E que é o nosso testemunho. Ele diz assim: esperei confiantemente no Senhor e pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, no curso de ensino e aconselhamento bíblico que o pastor David Paulson dava lá nos Estados Unidos, ele, num determinado momento, ele dava a oportunidade aos alunos de testemunharem, de trazerem o que Deus tem feito na vida deles.
E aí ele fazia essas perguntas e pedia às pessoas para escrever, né, ou mesmo para falar sobre isso. E as perguntas eram essas: olha, como que Deus lhe atraiu para procurá-lo e conhecê-lo? Eu queria, faz de conta, né, que a gente está lá. E você foi lá fazer um curso de treinamento bíblico, né, de aconselhamento bíblico, e aí o pastor virou para você e falou isso: ó, como é que Deus lhe atraiu para procurá-lo e conhecê-lo? Como que ele mudou você? O que aconteceu? Olhando para trás, para o seu desenvolvimento cristão, né, quem ou o que mais o influenciaram? Que fatores foram decisivos, significativamente decisivos na sua vida? O que você reconhece assim? E aí, claro, né, várias histórias, né, cada um tinha a sua história, ou pelo menos um pedaço da sua vida ali para poder contar. E semana passada a gente teve a oportunidade de ouvir um pedacinho da história do Flávio, um pedacinho da história do Edman, né? Isso. E aí, é claro, né, esses testemunhos não eram apenas, ou melhor, não se limitavam a você dizer da sua conversão. Alguns diziam de algum fato importante na sua vida, alguma situação específica que Deus o desafiou, né, que Deus ensinou, que Deus trabalhou poderosamente na sua vida. Mas sempre nessas histórias, ele percebia, né, aquilo que a gente tem visto aí ao longo dessas lições. Uma situação desafiadora, né, um conflito pessoal com o pecado, emoções perturbadoras, confusão, que traziam problemas e desorientação para a vida, né, da pessoa. E aí algo de Deus e algo a respeito de Deus, né, em determinado momento, trazia iluminação e orientação. Deus, né, através do seu caráter, dos seus propósitos, dos seus mandamentos, das suas promessas, ali trabalhando na vida da pessoa. E, né, geralmente, outras pessoas também participavam desse processo. Pessoas com amor fidedigno, né, genuíno, um caráter marcante, pessoas que brilharam naquela situação ali, usadas por Deus, à luz de Cristo, e que, com o seu testemunho, também ajudaram a clarear a verdade de Deus para a vida daquela pessoa que está contando a história naquela situação que ela trazia, né? E aí, de repente, algo clica, né? Acontece um negócio que vamos dizer, não é para se explicar, vai além do entendimento, né? O mundo parece diferente, algo que era impossível, né, começa a ser vislumbrado, uma nova compreensão de si mesmo e da situação, e isso traz uma mudança de coração, uma volta para Deus em fé vívida. Não é um esforço simplesmente para ir para Deus, não. É uma volta genuína e sincera, uma conversão, né, em direção a Deus. E aí novas ações, fruto desse novo coração, dessa fé vívida, dessa volta para Deus, novas ações com sabedoria e obediência, né, trazem um novo viver também para essa pessoa em relação àquelas circunstâncias. E em todos os relatos, uma consciência de que Deus colocou a mão no desfecho de tudo, né, de tudo isso, de tudo que aconteceu. Não fui eu que fiz isso ou fiz aquilo, não, mas Deus, Ele fez. Ele fez, ele trabalhou naquelas circunstâncias. Irmãos, então, um privilégio, né? O pastor relata dessa maneira, e a gente, quando ouve, né, nós ouvimos, como a Marisa falou, semana passada, né, alguns relatos, alguns testemunhos, né, do Flávio, do Edman, a gente tem ouvido, tem marcado a nossa vida. A Marisa também testemunhou há algum tempo. É um privilégio ouvir trechos daqueles livros que não foram escritos, né? Lá em João 21, 25, a gente tem lá, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E olha que a Bíblia não é pequena não, hein? Não é mesmo? Não caberia no mundo inteiro o tanto de coisa que Deus fez e está fazendo, né? Como nós vimos, Deus continua escrevendo a história de cada um de nós, e nessa história, tocando os corações, trabalhando nos corações. E outra conclusão importante também, que é do pastor e que deve ser nossa, né? Quando a gente ouve essas histórias, elas são típicas, né? Há coisas que
que são comuns a todas as histórias, né? Da ação de Deus, da mudança, da transformação, da santificação. Mas há também idiosincrasias, né? Elas são também idiosincráticas as histórias. Cada uma delas tem as suas características peculiares da vida daquele que a contou. Muito bem, a história de Charles, a gente põe aqui, fosse colocar um título, né? Lá na redação, lá antigamente na escola, né? A gente, quando estava lá no primário, coisa parecida, né? Primeiro grau, professora, eu lembro que a primeira coisa que ela mandava a gente fazer era botar o título, porque senão a gente esquecia, fazia a história toda e ficava sem título. Não deixa de pôr um título, não. Quando podia fazer a lápis, você escrevia, se fosse o caso, você mudava o título no meio do caminho, né? Mas põe o título, senão esquece. Já perdi ponto porque esqueci de botar título. Mas o título que ele colocou para a história do Charles, e de fato é muito significativo, é esse: Vencendo a Traição. Gente, traição é coisa muito grave. Mas vamos ouvir, então, da história de Charles. O que aconteceu? Na verdade, essa história, queridos, é um caso composto. O autor comenta isso no livro. Não é exatamente, né? É baseados em fatos reais, mas não é a história de Charles ipsis literis ali, não. Tá bom? Provavelmente nem o nome, né, ele deve ter mantido, mas ele pegou também alguns outros casos bem semelhantes e trouxe para o relato para poder nos ajudar, né? Também a refletir mais ainda sobre a ação de Deus na vida de alguém, tá bom? Então, não vamos imaginar que é um cara exatamente, não, mas é uma história, claro, perfeitamente, poderia ser exatamente como está, não é uma coisa ilusória e tal, mas para nossa edificação. Então, Charles é um rapaz solteiro, tá? Que tem pouco mais de 30 anos, membro ativo e bem educado, tá? De uma igreja americano-asiática, né? E aí vamos refletindo sobre, né, uma pessoa assim, o que é que está no coração dela, o que ele está vivendo. Ele era um programador de computadores. Então, imagina um cara assim meio asiático ali, tal, programador de computador, devia ser muito certinho, né, nas coisas dele, muito exigente, muito rigoroso. Aí já é o papo, o demais. Exatamente, eu estou fazendo né? a minha interpretação, ajudando vocês a imaginar também a situação, né? E aí, ele nessa situação toda ali, certamente devia ser bem criterioso com seus amigos, né? Com a escolha dos amigos, com aquilo que ele falava, devia ser muito difícil para ele até abrir o coração, né? Em determinadas situações, mas o que acontece? Eu vou ler aqui para nós o relato que é feito da vida dele. Na verdade, é o que ele escreveu. Vamos lá, está na página 88 do livro. Recentemente, isso é o relato dele, tá, queridos, que ele escreveu. Recentemente, tenho voltado com relativa frequência para o Salmo 119, versículo 86. E eu coloquei aí para nós, né, são verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Imediatamente, esse versículo me diz que há algo completamente e sempre confiável, especialmente nas experiências recentes de ter sido alvo do pecado de outras pessoas por quebra de confiança, fofoca e traição. Agarro-me à verdade de que Deus sempre é confiável. E o que ele diz a mim é confiável. Ele me ajuda a confiar de novo. Quando digo ajuda-me, sei que estou conversando com meu Pai. Mesmo quando me vejo no processo de enfrentar a quebra de confiança nas pessoas que me machucaram, que nem pensaram que existe um problema, que nem pensam em tentar resolvê-lo. É como se eu estivesse lidando com uma máscara. Todos parecem evitar o que aconteceu. Quando tento trazer o problema à tona, eu sou visto como problema, porque quero dar nome ao que ocorreu e resolver, e não apenas fingir. É muito difícil perdoar nessa situação. É fácil resmungar interiormente, ser flagrado em minhas emoções sombrias, cáusticas, assistir ao replay do que aconteceu, ficar amargurado e paranoico em volta do meu grupo de amigos. Algumas vezes apenas guardo tudo para mim mesmo e navego na web, nos sites de carros esportivos e de aventuras de ecoturismo. Nutro uma nova simpatia pela razão pela qual alguém possa apenas deixar a igreja e se tornar um alcoólatra. Mas Jesus me ama para perdoar a partir do... mas Jesus me chama para perdoar a partir do coração. Marcos 11, 25, e eu deixei aqui também, né, para nós, ó. E quando estiverdes orando,
se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Então ele diz, né? Marcos 11, 25 é aberto e em seguida fechado. Um dos mandamentos fiéis de Deus. Eu sei que é para lá que devo ir. Se for para eu sair dessa como uma pessoa produtiva e não destrutiva ou autodestrutiva. E eu estou chegando lá. Deus é fiel. Deus é fiel. Jesus me perdoa verdadeiramente quando passo por dificuldades. Ao confessar minha amargura e murmuração, ele realmente me ajuda. Eu preciso que ele esclareça minha mente, para que eu defina o que é preciso fazer em seguida, e assim eu possa fazer da maneira certa, e não apenas me emaranhar mais e mais, e me emaranhar nessas coisas. Então, queridos, esse é o testemunho do Charles. Então, vamos refletir juntos, queridos, com respeito à história dele, tá? A proposta, então, na lição vai ser a gente, olhando esse testemunho, a gente vê como que Deus trabalha em nós mesmos e, claro, na vida do Charles, a santificação. Agora, é muito interessante, o autor coloca o seguinte, que ouvir uma história como essa, né, uma história de algumas coisas muito significativas para aquela pessoa que está contando, é como pegar carona nas asas de um passarinho. O passarinho está voando e a gente, imagina você, aqui em casa está tendo muito passarinho, ainda mais agora na pandemia, muito passarinho mesmo, e é bonito demais ver o passarinho voando. Eu fico pensando se a gente estivesse lá, né, voando com eles ali. E é tipo isso, entrar na vida de alguém enquanto ela acontece, né? E é claro, a gente precisa refletir sobre o que está acontecendo, até mesmo no caso do pastor, quando a gente vai aconselhar, né? Especialmente um membro da igreja, né? Quando a gente chamado, né? Nós somos chamados por Deus a aconselharmos uns aos outros, né? Mutuamente, com toda a sabedoria de Deus. E então vamos refletir sobre a vida de Charles. Olha só, claro que é uma situação de maus tratos verbais por outra pessoa. Se a gente for resumir, é isso aí. Essa traição que Charles falou, ela veio por uma pessoa que falou que não devia falar, fofoca, né? Passou o que não deveria ser passado por outra pessoa. E isso é algo comum, né? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que isso é algo comum, tá? O pastor conversou depois com Charles e ele disse que um amigo, né, clareando a situação, um amigo antigo dele, uma pessoa que ele confiava já, né, há muito tempo, um amigo confidente, fidedigno, traiu a sua confiança. Ele revelou, né, uma confidência delicada, alguma coisa que Charles falou que ele não podia passar para frente. Ele fez isso colocando para os amigos próximos, e isso trouxe uma depreciação aos olhos, né, do seu círculo de amigos mais próximo, do círculo de amigos que eram em comum, né? Então, isso foi muito triste, né? Certamente, Charles ali sofreu muita gozação e até uma crítica pesada, vamos dizer assim, mesmo que seja por gozação dos outros colegas. Muito bem, então, é uma coisa comum de acontecer, né? Alguém falar alguma coisa que fere a gente, né? E a passagem bíblica que Charles escolheu, querido, Salmo 119, 86, eu vou voltar o texto lá, o slide, são verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem, né, aquelas pessoas que estão me perseguindo, injustamente, ajuda-me. O texto, ele não tem um paralelo exato com os fatos, tá? Mas ele é muito próximo, tá? A aplicação dessa passagem, ela é próxima à passagem o suficiente para que a aplicação seja adequada e relevante para a vida de Charles, ok? Então, o que acontece ali? No Salmo 119, né, ele coloca as mentiras, né, como inimigos de Deus e do salmista, né, que perseguem a ele, né, e pessoas mesmo, né, que não são dignas de confiança, que não merecem confiança, ameaçando de morte e destruição literais o salmista. Isso que está sendo falado ali. Na situação de Charles, o que acontece? O sentimento de ameaça, é claro, ele é metafórico, né? Não tem ninguém que quer matar ele, dar um tiro ou coisa parecida. Mas o distanciamento devastador nas relações sociais que ocorreu ali, né, é o sentimento que ele tem, né?
E ele tem, então, uma intensa dor e perplexidade, porque a sua confiança foi traída. Tá? E o pior é que a ofensa, ela não veio de um inimigo, né? Um irmão em Cristo é que o tratou como inimigo. E, não sei se pior, né, mas tão ruim quanto, desconsiderou depois, né? Tratou como se não tivesse acontecendo nada, tal. Ele é que ainda era tido como sei lá o quê, né? Como estranha a atitude dele de querer tratar da situação e resolver o problema, né? Então ele se sentiu mesmo desprezado e além de traído. Você falar aqui. Menosprezado, né? E ele que estava com motivos para ser tratado, simplesmente foi desprezado tudo. Isso, como a gente colocou no início, é uma pessoa, né, que era um membro ativo, certamente com conhecimento bíblico, né, e o texto está muito bem aplicado, né? Ele vê como uma perseguição, né, como uma coisa grave na vida dele, pede a ajuda dele. E o que acontece, irmãos? A declaração que foi feita, certamente, né, na história lá, era uma declaração factual, uma verdade que foi dita, mas de forma maliciosa, certamente com componentes não verdadeiros. E isso é falsidade, isso é uma mentira, né? E é o que, irmãos, infelizmente, a gente vê na mídia, por exemplo, né? Isso está tão escancarado hoje em dia, né? A sociedade está prestando atenção nisso, que antigamente não prestava, né? A mídia era usada para vender as coisas, não só coisas materiais, né? Mais terríveis, né? Por exemplo, que propaganda de cigarro deixou de ser a propaganda mais bonita e mais atraente da televisão, é da minha época de juventude, né? Hoje os nossos filhos nem têm tanto apego a cigarro, mas antigamente as mídias vendiam cigarro como a coisa melhor do mundo. Uma mentira, né? E o que acontece? Não é só esse tipo de coisa que é vendido, né? Que se pega ali alguns elementos verdadeiros e acrescenta alguns elementos verdadeiros, né? E acrescenta uma série de mentiras em volta, e a meia-verdade é uma mentira completa, né? Isso é feito também com valores, não é mesmo? Com uma série de princípios. Isso é muito grave. E a gente precisa estar atento a isso, irmãos, para a gente ser verdadeiro. Como Deus requer de nós, que nós sejamos verdadeiros, inclusive nas nossas amizades, especialmente, no nosso relacionamento uns com os outros, no cuidado que a gente deve ter ao falar uns dos outros, não é mesmo? E aí foi o que Charles experimentou, né? Alguém falando uma coisa que era verdadeira, mas de uma maneira falsa. Pode falar. E atentos a percebermos a carência e a necessidade do outro para socorrê-los. Porque nós somos chamados também para socorrer o próximo, o irmão que está sofrendo. Então, ter a sensibilidade de acolher sem passar a mão na cabeça. Orientar, instruir e, sabiamente, como a Bíblia fornece os meios... Como imitadores de Deus, né? Aquele em amor, isso. Andando em amor. Falar e servir. Isso. Então, queridos, esse foi o segundo ponto. O terceiro que a gente queria chamar a atenção é o seguinte: havia uma luta interna na vida de Charles, uma luta lá dentro dele, ele fala, né? E que está apenas implícita no versículo, mas, né, o salmista ali está pedindo socorro, inclusive, no final, né? Ajuda-me. Ele, tanto o salmista, né, mas no caso Charles ali, aplicando a sua vida, ele era alvo do pecado de outra pessoa. Então, a coisa toda começou não propriamente com algo errado que ele fez, mas esse algo errado que o outro fez o atingiu. E o atingiu de uma maneira, né, terrível, porque ele começou a se sentir angustiado, aflito, e também a tentação de ressentir o pecado começou a crescer nele, né? Ele queria sofrer mais daquilo. Ele queria não, ele começou a se sentir... um masoquismo, né? Ele começando a ressentir aquilo ali, como que não posso, isso é grave demais, não pode passar batido, né? E o que acontece? Veio no seu coração, assim como no do salmista, essa necessidade da ajuda de Deus. E tudo isso fica evidente, né, para nós. E é evidente na experiência humana universal, por isso mesmo, né? Tenho certeza que você já viveu isso, né? Ou vive, né, vez por outra isso, assim como eu vivo também, né?
E no clamor bíblico por auxílio, que está no livro dos Salmos, né, para todo lado, isso também é explícito, né? Ou implicitamente a gente percebe isso, né? E aí, se a gente fosse reescrever ali o texto com as palavras dele, a gente poderia dizer assim, ó, eles me perseguem injustamente, que é o texto, né, o versículo, e eu me sinto ameaçado, me sinto oprimido, ferido, frustrado em todos os meus esforços, infeliz, e sou tentado a ficar irado, temeroso, esquivo e desconfiado. Ajuda, meu Deus. Então, queridos, a questão da luta interna é essa, né? Males vêm sobre nós, mas males também vêm de dentro de nós, né? Em reação ao pecado de outros por nós. Maus tratos ocasionam muitas tentações. Você também se identifica com isso? Eu me identifiquei demais, irmãos. Né? Como é que o nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto, precisa aprender com Jesus a ser manso, humilde de coração, a perdoar, né? A buscar a paz, a empenhar-se por alcançá-la, não é mesmo? Então, nós precisamos do auxílio de Deus, porque nós temos essa luta interna. Não é só o auxílio por causa da dor, né, daquilo que foi trazido, mas auxílio por causa do nosso coração pecador. Em quarto lugar, eu queria que a gente refletisse agora juntos sobre a questão da revelação de Deus. Né, a revelação de Deus. E é interessante a gente destacar isso, que o Senhor não conta tudo em um momento único na nossa vida, né? Não existe aquele negócio da gente ir numa situação lá na igreja, o pastor fazer um chamado, a gente vai lá na frente e, por exemplo, aceita Jesus, né? Não estou falando que sou contra a pessoa ter essa disposição, e até o pastor, né? Com a intenção de trazer o compromisso cristão, alguém fazer isso. Né? Na nossa igreja eu já vi vários pastores fazerem isso, ainda que não seja uma coisa, que seja uma coisa incomum por uma série de motivos, né? Mas não é propriamente isso, né? Não é essa forma o problema, mas o problema é a gente achar que o fato da gente ir ali na frente, ou da gente tomar uma decisão, ali nós recebemos tudo de Deus, né? Toda a verdade de Deus, né? Toda a revelação de Deus chegou ao nosso coração. Até né? porque a gente não suportaria isso. Então, Deus trabalha em nós. E o que a gente vê na Bíblia, né? Nós temos lá a revelação de Deus em toda a história bíblica. Né? Você quer conhecer mais de Deus? Estuda a Bíblia, você vai passar a vida inteira conhecendo mais de Deus e não vai acabar. Né? Estudando, refletindo sobre as verdades eternas e maravilhosas de Deus e aplicando-as à sua vida. Então, vários aspectos da pessoa de Deus, dos seus propósitos, do seu caráter, da sua vontade, as suas promessas, as suas ações, vários aspectos disso aparecem em diversas porções das Escrituras, mas sempre de maneira oportuna e adequada às complexidades daquelas situações, né, onde ela aparece, a particularidades, a perplexidade de escolhas, né, perplexidade de escolhas existenciais feitas por pessoas em determinadas situações, para um em particular ou para um grupo de pessoas. Então, Deus vai trabalhando em nós da mesma, né, em maneira análoga ao que ele se revela também nas Escrituras. Né? E ele usa as Escrituras, né, como instrumento para trabalhar em nós. Não é isso que nós aprendemos? Quem lembra aí de 2 Timóteo 2, esqueci, Marise. Não, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu falei o 17 também, né? Então, Deus vai trabalhando em nós. E agora eu queria destacar duas coisas, terminando ainda sobre a questão da revelação de Deus. O seguinte, nós aprendemos no Salmo 119, versículo 86, que as palavras de orientação recebidas da parte de Deus, elas são o quê? Verdadeiras e fiéis. Outra coisa que é destacada ali, Deus é o nosso ajudador. Ele é o ajudador por excelência, a quem os necessitados podem clamar. A gente pode ir atrás do Senhor. Né? Nós lemos lá no início do Salmo 40,
esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. A figura ali é de alguém. Imagina um pai, né, que o filho começa, vem chorando, vem ali precisando do socorro do pai, e o pai se inclina amorosamente, graciosamente, para tomar no colo e socorrer. Esse é o nosso Deus. Nós aprendemos isso ali no Salmo 119. Então, aplicando a história de Charles, né, a história de Charles, a palavra de Deus, o que aconteceu? Ao fazer essa aplicação, ele foi levado a um encontro com Deus. E isso trouxe à sua vida uma transformação ética, né? As decisões, a postura, a atitude, tudo na vida dele foram influenciados, impactados, né? Dirigidos por esse conhecimento da parte de Deus. Mas como que isso aconteceu? Não foi só pela revelação óbvia ali do texto, né? Essas duas coisas que eu coloquei que estão ali, explícitas, mas ecos daquilo que está sendo dito ali, confluências, alusões vindas da história bíblica como um todo, é que trouxeram essa transformação na vida de Charles, né? Esse contexto mais amplo do conhecimento de Deus e da sua revelação é que molda a percepção de Charles do versículo do Salmo 119, 86. Olha só, não há menção ao Pai. Você lembra o que ele falou ali? Né? Eu posso falar, pedir ajuda, porque o meu pai, eu sei que eu estou conversando com o meu pai. Não é esse o testemunho que ele dá? De onde ele tirou isso? De onde o Espírito Santo tirou isso para trabalhar no coração dele? Da palavra, da revelação de Deus, né? Então, olha, não há menção à obra de Jesus, mas ele sabe que Jesus deu a sua vida para perdoar o seu pecado e o chama a segui-lo e, imitando a Jesus, perdoar, não é isso? Isso não está explícito no texto, mas isso é a revelação de Deus que o Espírito Santo traz à nossa vida quando a gente lê um texto como esse, numa situação como essa que Charles viveu. Não há menção ao perdão de pecados ali, não há menção ao mandamento do Marcos 11, 25, né? Que eu coloquei lá, da gente... ao orar, se tiver alguém que, né, com alguma coisa, vai lá e acerta com esse alguém, não é mesmo? Não há menção a sair para a luz do dia como um ser humano construtivo, né? Que ele está falando, olha, se eu quiser, em vez de até me autodestruir ou destruir o outro, eu vou precisar de perdoar, né? Eu vou precisar de ter essa transformação da parte de Deus na minha vida, de ser alguém que perdoa. Então, gente, não há essas coisas, mas há ali o suporte para tudo isso, para todos esses dons tão excelentes para nós em nossas necessidades. Tudo isso está ali amparado nesse texto da revelação de Deus. Então, note, a palavra de Deus, ela anexa às suas promessas mandamentos de Deus. Então, quando Deus nos promete, ele também traz mandamentos. Ele exige de nós um compromisso de vida com ele. Tá? E da mesma maneira, quando Deus traz os seus mandamentos para nós, ele anexa a esses mandamentos promessas. Eu vou citar aqui um exemplo, né, mas só para a gente começar, né, bem claro para todos nós, que está lá nos 10 mandamentos. Não é isso? Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Quem lembra aí? Pode falar, por favor. É citado no Novo Testamento como o primeiro mandamento com promessa. Qual que é? Obedecer aos pais. Isso, honra teu pai e tua mãe, né? Para que te vá bem. Né? Toda a tua vida, prolongue né? os seus dias sobre a terra. E em outro texto fala que é o primeiro mandamento com promessa. A promessa é essa, não é? Mas olha, todos os mandamentos, inclusive quando a gente vê lá no contexto dos mandamentos, eles têm a promessa de Deus, né? Da vida, escolhe a vida, né? E então Deus anexa, irmãos, as promessas com mandamentos, compromisso de obedecê-lo. E o compromisso de obedecê-lo com promessas. Deus dá graça sobre graça. E ele nos chama a conhecê-lo e nos tornarmos como ele, né? É esse o alvo de Deus para a nossa vida. E a mesma graça que nos salva é a graça que nos educa. Lembram lá que a gente estudou Tito 2:11? Que a mesma graça salvadora é a graça que nos educa para abandonarmos as impiedades e as paixões mundanas e vivermos de modo sensato, justo e piedosamente. É graça, é graça, é graça. Isso, então Deus dá graça sobre graça e nos chama a conhecê-lo
e nos tornarmos como ele. E olharmos para o próximo com o óculos que Deus olha para nós, graça e misericórdia. Quando a gente mudar a lente do nosso olhar para a lente do olhar de Cristo para conosco, imaginarmos que Cristo abriu mão de toda a glória e majestade e poder e olhou para nós, os seus irmãos, péssimos, mortos, um aborto, e olhou com graça e misericórdia e falou: eu vou cuidar deles, eu vou ser exemplo para eles, eu vou dar minha vida por eles. Então, quando a gente olhar para o irmão com o olhar que Cristo olhou para nós, nós vamos poder responder ao chamado de Deus para conosco de sermos imitadores do nosso irmão mais velho. Isso. Então, Deus dá graça sobre graça e nos chama a conhecê-lo e nos tornarmos como ele. Efésios 5:2 é um texto que sempre me vem à mente quando a gente pensa nisso aí, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, na história de Charles, as verdades ecoam num contexto que unem razões confiáveis somados a mandamentos confiáveis. Então, Deus o mandava, né? Ele percebia claramente: Deus está me mandando, eu preciso obedecer a fazer isso e isso, né? Mas eu tenho razões confiáveis para obedecer aquilo que Deus está me mandando. Então, ali é o perdoar, mas perdoar como eu fui perdoado, né? Refugiar-se, mas refugiar-se na rocha, no pastor, num lugar seguro. Ele tinha para quem se refugiar, para quem correr. Ele podia pedir ajuda a Deus, né? Ser imitador de Deus e andar em amor, assim como Cristo nos amou e se deu como uma oferta aceitável, né? Agradável a Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos faz aceitáveis na presença do nosso Deus. Muitas vezes nós somos prontos a sermos ministros da lei, mas nós precisamos ser também prontos para sermos ministros da reconciliação. Uma coisa não pode vir desvinculada da outra. Isso acontece muito na nossa repreensão com os filhos, principalmente os filhos mais velhos, né? Quando a gente está sempre prontos a repreendê-los com a palavra de Deus, com o versículo. Você fez isso errado porque a Bíblia fala assim, mas nós temos de estar prontos a repreendermos os nossos filhos e a corrigirmos como ministro da reconciliação. Você fez isso, a lei é essa, mas Jesus nos perdoou, e porque Jesus nos perdoou, você pode mudar de postura. Então, nós somos ministros da lei, mas ministros da reconciliação. Fazendo a graça de Deus para a vida dos nossos filhos. Então, queridos, resumindo aqui, né? O indicativo, que são as verdades sobre Deus e da parte de Deus. Desculpa, Flávio, pode falar, depois eu retorno. Não, Flávio, só porque você falou uma coisa aí, né, muito importante. Deus trabalha em nós, né, que você disse aí, para que a nossa vida possa fazer mudança em outras vidas, né? Aí sim estaremos glorificando a Deus. Aí Deus passa a trabalhar através de nós em outras vidas, né? Eu acho isso aí muito profundo e importante, né? Aí nós vamos demonstrando que nós estamos sendo diferentes no agir, no falar, né? Eu penso assim, entendeu? Porque nós temos que causar mudanças em outras vidas, né? Isso, Flávio, é isso mesmo, né? Refletindo a luz de Cristo.
Eu vou, então, aqui, queridos, resumir essa parte, para a gente ir por finzinho, que a gente gostaria de ouvir alguns irmãos que vão trazer também um testemunho para a gente hoje. Então, o indicativo, que são as verdades, ou a verdade sobre Deus e da parte de Deus, emoldura e direciona o imperativo, que é a resposta que Deus quer que nós tenhamos, né? Deus requer de nós, mas a partir, né, daquilo que Ele é, daquilo que Ele nos ensina, da esperança bendita que Ele colocou no nosso coração, da fé e da confiança nele. Então, a fé trabalha por intermédio do amor. E a confiança em Deus é que gera a nossa obediência. Esse é o nosso relacionamento com o nosso Pai, não é mesmo? Muito bem. E, finalmente, eu queria que a gente observasse ainda o seguinte: problemas e lutas vêm junto com a revelação de quem Deus é. Isso acontece na nossa própria vida, a gente pode ver na vida de Charles, né? Charles se volta nessa situação do mundo de pecado e morte para o Deus da graça e da vida. Então, nessa situação que Deus colocou, Deus está santificando Charles. E ele vai saindo ali do pecado e da morte para a graça e para a vida que Deus lhe dá, ao se voltar para Deus. E ele ainda está se voltando. A gente vê isso no testemunho dele. Uma mudança ocorre, se repete, não é única e final, né? Continua ele, então, a envolver a sua situação, né, a situação em curso, na luz do poder do Senhor, que é aquele que dá as normas, que dá as instruções, né? O Senhor normativo, né? Podemos ouvir a fé trabalhando em todo o relato dele. Aqui na página 93, a gente tem o seguinte, ele fala assim, com frequência retorno, imediatamente a palavra de Deus me diz, e eu me agarro, ele me ajuda a confiar de novo. Quando eu digo ajuda-me, eu sei que estou conversando com meu pai, eu sei que é para lá que eu preciso ir, né? No caso, o Marcos 11, 25, né? Eu sei que Deus é fiel. Quando eu confesso os meus pecados, ele realmente me ajuda. Então a gente vê que a fé, essa confiança no amor, no cuidado de Deus, no poder de Deus, está em todo o relato dele, através dos verbos ativos ali, da urgência que ele expressa do relacionamento dele para com Deus. Então, irmãos, concluindo, nós vamos terminar, que nós vamos ouvir os queridos que vão compartilhar. Nós vimos hoje a transformação que foi feita na vida vertical, na comunhão de Charles para com Deus. Na próxima aula, nós vamos continuar analisando esse caso do Charles, mas com a sua transformação horizontal, tá? Na situação dele de vida com os outros. Nós vamos ver o perdão atitudinal, né? Que é uma pré-condição, está lá nos textos de Mateus 6, 12 a 15 e Marcos 11, 25, que é uma pré-condição para o perdão negociado, né? Dele ir atrás daquele que ofendeu e acertar as coisas. Está em Mateus 18, 15 e em Lucas 17, 3 e 4. Mas na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos ter essa oportunidade. Eu queria fechar o relato aqui com o Salmo 40, 17, que eu também gosto demais, gente, lá no Salmo 40, o último versículo, ele fecha assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Maravilhoso esse versículo, né? Reconhecimento de que nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. E a oração, ó Deus, não te detenhas. Tu és o meu auxílio. Então, queridos, nós vamos ter agora alguns minutos. No final, eu queria dar a oportunidade para os irmãos que vão, ainda que brevemente, né, compartilhar conosco um pouquinho daquilo que Deus fez na vida deles. A Maris lembra de qual quem são? Pois é, o Graciele e Rodrigo foram os primeiros me responderam, Podem né? ser eles, então, agora? E os outros, se por um acaso o horário ficar apertado, aí a gente passa para a semana que vem também, tá bom? Isso. Então, vou passar a Graciele palavra para a Graciele e o Rodrigo. Vamos ouvir. Pode falar. Oi, gente, bom dia. Estou nervosa, nunca fui boa para falar em público, não. Mas vamos lá, eu fiz uma colinha, eu vou lendo e falando. Fica à vontade, Graciele. Então, vamos lá. A minha vida antes, né? Tá.
Eu nasci em uma família católica não praticante, mas que sempre me falou do amor de Deus. Eu estudei religião no retiro de freiras carmelitas e frequentava a igreja ocasionalmente. Era mais uma coisa social do que espiritual. Meus pais foram casados por 28 anos, mas era um casamento de muitos conflitos. Meu pai era infiel, bebia muito, e eu cresci num lar nada convencional, com brigas e constantes ameaças da minha mãe de largar tudo e ir embora. Quando eu era adolescente, eles se divorciaram. Minha mãe colecionou namorados e meu pai também. Apesar de tudo, ambos sempre foram pais maravilhosos e super presentes na minha vida. Mas como filha caçula e única mulher, eu cresci muito mimada e num contexto permissivo, onde eu podia tudo. O mundo era perfeitamente natural para mim, tratando relações como descartáveis, e se não me fizesse feliz, não servia para mim. Era assim com amizade, com namorados. Eu era mimada, egoísta e mundana. E o pior é que eu não via nada disso. O pecado me cegava mesmo, eu não percebia que eu era assim. E até meu relacionamento com Deus era superficial. Eu buscava por Ele só quando eu precisava de algo. Eu ia também à igreja só quando eu estava precisando de alguma coisa. Eu só fazia pedidos. Agradecia, mas logo me esquecia. Então, essa relação era superficial também com Deus. Eu só tirava da Bíblia o que era conveniente para mim. E mesmo assim, inexplicavelmente, Deus sempre atendia minhas preces, sempre. E eu tinha consciência disso, eu sentia que Deus cuidava de mim o tempo todo. E achava até inexplicável. Por quê? Quando eu casei, meus defeitos, meus pecados, só acentuaram. Porque o meu marido, né, o Rodrigo, veio de uma família super conservadora e tradicional. E eu vim daquela família bagunçada, né? Independente. Eu era muito independente, tanto profissionalmente quanto como mulher. Eu era até um pouco feminista. Eu achava que se não me fizesse feliz, eu trocaria de marido, assim como a minha mãe fez. Para mim era simples assim. Consequentemente, iniciaram os conflitos, né, com o casamento, e eu, por causa desse meu temperamento e do Rodrigo mais conservador. E com essas divergências, eu achava que bastava, o casamento não deu certo, eu tento novamente. Mas num desses desentendimentos, eu fui para Uberaba. A gente discutia, eu falava tchau. E eu fiquei na casa do meu irmão, que é presbiteriano, e sempre foi um grande exemplo para mim. E um conselheiro, é o meu irmão mais velho. Quando os meus pais se separaram, os meus irmãos, a gente se uniu muito. Eu tenho 2 irmãos e eles eram um exemplo para mim. Eles continuaram, a gente ficou muito próximo. E em um desentendimento meu e do Rodrigo, eu fui para Uberaba e fiquei na casa desse irmão meu que é presbiteriano e sempre foi um grande exemplo e um conselheiro para mim. Ele me levou à escola dominical de casais, lá da Igreja Presbiteriana de Uberaba. E eu já ia eventualmente à igreja, gente. Só que nesse dia eu senti que o que estava. Eu fui na escola dominical de casais de lá. Nesse dia, parece que tudo que estava sendo dito era para mim. E aquilo, naquele momento, aconteceu a minha conversão. Deus abriu meus olhos e me fez enxergar. Naquele instante, eu vi o quanto eu era mimada, egocêntrica, e eu vi que eu não tinha problemas sérios, eu não tinha nada, eu tinha um marido muito bom, eu tinha tudo, só que eu criava problemas por causa do meu egocentrismo e desse pensamento de que ele tinha que me fazer feliz, ele tinha que fazer o que eu queria. Enfim, aí desde então, desde esse dia, eu comecei a ler a Bíblia e entender de fato o propósito de Deus na minha vida.
e entender que a mudança tinha que partir de mim, era só eu seguir o manual da vida, que é a Bíblia, e que antes eu tirava só os trechos que me interessavam. E hoje, né, e aí nós começamos a igreja, eu voltei para Belo Horizonte, nós começamos a frequentar a primeira igreja presbiteriana, e hoje eu vejo com absoluta clareza que Deus direcionou todos os meus passos, todos, e sempre cuidou de mim, e venho sendo transformada dia após dia. Hoje, Deus é o protagonista da minha vida. Antes ele era coadjuvante, eu só buscava, só procurava quando eu precisava. Hoje não. Hoje, a cada passo que eu dou, ele vem primeiro. E eu sei que eu só dou esses passos porque ele permite. E eu brinco que eu sou uma analfabeta bíblica. Por isso que eu falo pouco. Porque eu gosto muito de aprender, de ouvir vocês. E vocês têm sido todos vocês, cada coisa que eu escuto tem sido assim fundamental para minha mudança, para o meu aprendizado, para minha vida, e vocês são assim grandes referências para mim. A Betsy, o Edman, a Marise e o Demar, nessas aulas, nesse tempo todo que a gente vem frequentando as aulas, a minha vida mudou, mas mudou tanto que eu não sei explicar para vocês, assim, é difícil falar do agora, mas o agora é que Deus está na minha vida e Ele que está no controle, e eu sei disso, não sou mais eu, é Deus. E é isso. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora o Rodrigo vai falar, ele só foi. Amém, gente. E agora ele só foi ele ajudar a Alice, que ela está na aulinha. E tem quanto tempo sua conversão? Olha aqui, mozão. E tem quanto tempo sua conversão? Eu acho que tem 6 anos. 6 anos. Eu comecei na primeira igreja, a Bela, minha filha mais velha, tinha 1 aninho, 1 ano e meio, né? Mas eu já ia à igreja eventualmente. Eu ia à igreja, só que eu ia à igreja assim, naqueles momentos era uma coisa social. Eu ia para pedir, para agradecer, para cumprir uma coisa. E agora é diferente. Vai lá, mozão, senão não dá tempo. Eu falo demais, gente. Por isso que eu fiz um esquema aqui. Eu também fiz uma colinha, igual vocês orientaram a gente, né? E é interessante que, enquanto a Graciele fazia as anotações dela, eu fazendo a minha, e depois a gente leu um pro outro. Abaixo, viu? E a gente viu que, no momento... Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Tá. Então, no momento que a Graciele estava tendo nesses momentos que a gente tinha esses problemas, algo estava acontecendo comigo também, mesmo ela sem saber, né? Então, vou relatar um pouco aqui. Eu venho de uma família de pais católicos, né? Sempre me influenciaram a frequentar a igreja, rezar, crer em Deus da forma que eles acreditam, né? E meus pais sempre me ensinaram a ser uma boa pessoa, que trabalhasse bastante, tivesse uma família boa, tá? E durante a minha vida com eles, por vezes, sempre vi eles sempre economizando em tudo, né? E isso me fazia acreditar muito numa segurança econômica, financeira, né? Acima de tudo, né? Eu sempre vi os meus pais muito preocupados com isso e mesmo sem ensinar aquilo ali no dia a dia, a gente percebia e via do nosso entendimento que isso era muito importante, né? Acima de tudo, tá? E eu cresci com essa opinião quanto ao dinheiro, tá? Os meus demais pecados eram justificados por as explicações mundanas, né? E nos altos e baixos da minha vida, eu sempre senti um vazio que nada tinha o poder de preenchê-lo, né? Sempre em momentos de trabalho, em momentos de
de segurança financeira, econômica, né? Nada disso fazia desaparecer esse sentimento, né? Que começou a ficar mais angustiante, né? Até mais ou menos há uns 5 ou 6 anos atrás, né? E eu não entendia a natureza desse sentimento, né? Por mais que eu buscasse, né, explicações do meu dia a dia, eu não conseguia entender por que no bom e no ruim aquele sentimento era o mesmo, né? Algo parecia que estava vazio dentro de mim. Até que um dia, quando a Graciele ela retornou de Uberaba e ela me disse que havia participado de uma aula dominical para casais na Igreja Presbiteriana de Uberaba, né? Igual ela relatou. E ela estava tão empolgada, mas eu não dei a mínima importância para o assunto, né? Eu achei que era mais uma fuga, mais uma coisa passageira. Mas mesmo assim eu concordei em acompanhar a escola dominical e o culto da nossa igreja, né, de Belo Horizonte. E eu ainda com muita contragosto, né? Eu fui, ela se dispôs a procurar a igreja, né? Se matriculou nas aulas dominicais, e eu comecei, né, aí mesmo sem entender muito o propósito daquilo, né? Então a gente começou a frequentar as aulas, os cursos dominicais, e foi numa dessas aulas que eu sempre comento com ela, né, que os professores o Valério e o Rubens, quando eles explicaram, né, de uma forma que aquilo entrou dentro de mim, e eu acredito que naquele instante algo mudou, né? Numa daquelas aulas, eu não sei exatamente o dia, mas foi numa explicação que entrou e nunca mais saiu dentro de mim. Então, dali em diante, eu passei a enxergar e sentir a mão bondosa de Deus em todos os nossos setores da vida. Hoje enxergo a vida de um ponto de vista bíblico. Hoje vejo como o mundo me cegou por tanto tempo e como Deus me buscou e abriu os meus olhos. Situações erradas que antes eu via com muita naturalidade, né, hoje me causam certa repulsa. Dia após dia, Deus me ensina de uma forma inexplicável, humanamente, como crer somente nele, hoje e sempre. É isso. Amém. Amém, Um Rodrigo. breve resumo aí do nosso antes, durante e o agora. Joia demais, viu? Parabéns aí por vocês terem conseguido fazer de maneira sintética aí, né? Sintetizada, breve. E que bênção, viu? A gente... eu me vejo voando na asa do passarinho, viu? Tendo essa visão aí tão privilegiada de vocês, Deus agindo na vida de vocês, né? Tenho certeza que a próxima vez que a gente se encontrar por aí, dia após dia, a alegria vai ser maior ainda de vê-los, viu? E saber que Deus está trabalhando no coração, na mente de vocês. Eu vou pedir... Eu queria perguntar, posso? Pois, Adriana. Ô, Tri. Adriana quer fazer... Peraí, Tri, deixa eu te falar. Pois é, nós estamos com... Só interromper um minutinho. Nós teríamos hoje mais 2 testemunhos. E aí, primeiro, antes da gente prosseguir, eu queria pedir permissão, né? Para a Júnia e para... Convivência é um problema sério, mas está ficando esquecido comigo, né? Tem mais uma pessoa. Fabrícia. Então. Fabrícia e a Júnia. Eu fiquei emocionado. Se as duas não se importariam da gente deixar para a semana que vem, por causa do horário, né? Que hoje tem, inclusive, a Santa Ceia lá na igreja, né? Se importa, Júnior, de deixar para a semana que vem? Fabrícia, podemos? Me perdoa. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ter o tempo. Tranquilo, qualquer dia está ótimo. Tá, então, se Deus quiser, no domingo que vem, viu, Júnior? Júnior, nós não conseguimos ouvir você, não, que o microfone estava bloqueado. Sem problemas, viu? Olha, não, então tá. E o que a gente ouviu hoje, né, do Rodrigo e da Graciele, foi tão, né, já dá para a gente refletir muito aí essa semana, orar por eles, né, para Deus continuar fazendo a sua obra na vida dessa família tão grande. E que, né, a Maria está falando aqui, né, a gente pede perdão a vocês, porque realmente nós não conseguimos administrar melhor o tempo que a gente tinha antes e entramos um pouquinho mais do que a gente queria aí. Mas eu tenho certeza que Deus está conduzindo tudo isso, apesar dos nossos pecados, né? Ele vai nos dar a bênção de sermos edificados aí nessa manhã também com os testemunhos que a gente ouviu. Adriana quer perguntar. Adriana quer fazer uma pergunta, Adriana?
antes da gente terminar? Pode falar. É simples, curta. Eu só queria perguntar para o Rodrigo e para a Graciele como que eles chegaram até a nossa igreja. Só isso. Como vocês conheceram a nossa igreja? O meu irmão é porque o meu irmão é da Presbiteriana de Uberaba. E aí ele me falou, ó, procura a Presbiteriana de Belo Horizonte. E aí eu fui no Google e achei. Mas a gente achou algumas antes, mas elas estavam fechadas no dia que a gente quis ir. Engraçado que no dia que a gente foi, eu pesquisei no Google e parece que eu achei uma igreja no Santo Antônio. A gente não conhecia direito, aí a gente foi, estava fechada. Eu nem sei se ela é presbiteriana. E aí a gente falei, Rodrigo, vamos procurar. Nesse mesmo dia nós fomos na primeira. E a gente foi assim, pesquisando mesmo, saímos lá. E a primeira pessoa que eu encontrei lá foi a Isabel, que me acolheu, me recebeu muito bem. E nós nunca mais deixamos de ir. Desde então, desde essa primeira vez, a gente, acho que só por motivo de viagem, mesmo assim, onde a gente vai, a gente tenta. Quando a gente vai para o interior, a gente vai de lá. Que bom, privilégio nosso. Bom, obrigada. Vocês para lá. Ou trouxe para cá, né? Graças a Deus. Coisa boa, viu? Queridos, nossa hora está adiantada. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e também, né, intercedendo uns pelos outros, tá? Eu queria que a gente focasse hoje de maneira mais especial na vida do Rodrigo e da Graciele, né? Graciele, desculpe, família deles. Isso, e também do meu menino, né? Do meu irmão, do Henrique. Peço aos irmãos para se lembrarem de orar por eles. E eu queria também, irmãos, antes de terminar, fazer um convite para vocês. Nós temos a reunião de oração lá da igreja, tanto a presencial, né? A presencial eu não tenho tido oportunidade de ir, raras vezes que eu consigo ir, mas a que a gente tem feito pela videoconferência, o reverendo Edson tem mandado os links, tem sido muito abençoador, viu, irmãos? Abençoada mesmo a reunião. Eu queria convidar os irmãos a participarem. Alguns do grupo, né, da nossa classe têm participado, e eu queria convidá-los. É toda segunda-feira, às 7h30, e a gente faz igual para você, tá? É um momento de oração. Pode falar. E hoje, essa semana, nós vamos ter uma reunião da nossa SAF, né? Sociedade Auxiliadora Feminina. Vai ser uma reunião em conjunto também pelo Zoom, às 14h30, de quarta-feira. Todas as reuniões da SAF de departamentais e plenárias são na quarta-feira à tarde. Então, se alguém das mulheres aí quiser participar conosco, manda um oi para mim que eu encaminho o link, tá bom? Um beijo para vocês. Vamos orar então, queridos, terminando. Vou pedir aqui, o Esme e a Beth estão, gente, eu não estou conseguindo ver todo mundo, hoje está tanta gente que não está dando para ver. Estão, né? Beth e Esme. Ô, Beth, ora pela gente, por favor, encerrando. Vamos encerrar com a oração pela Beth. Oi, queridos. Aqui, deixa eu pedir o Esmo para orar. Claro, você tá de fora. Eu cheguei no finalzinho. Então deixa o Esmo orar. Obrigado. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós te damos muitas graças, ó Deus, por este dia, por esta escola dominical, por esta oportunidade de comunhão com irmãos tão queridos. Te agradecemos, ó Deus, pela lição, ó Pai, que pudemos participar dela, ouvir o Ildemar, aprender, ó Deus, com a experiência do Charles, e continuaremos, ó Deus, a aprender na solução horizontal, ó Pai, que ainda nos será apresentada. E queremos te agradecer também, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em cada uma de nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso e tem nos ensinado, nos orientado, nos resgatado, ó Pai, das trevas, do pecado e nos chamado, ó Deus, para uma vida nova, uma vida de acordo com a vontade do Senhor, apesar das nossas faltas, ó Deus. Ó Senhor, muito obrigado. Te agradeço muito, ó Pai, pelo testemunho da Graciele, do Rodrigo, porque eles também, ó Pai, nos ensinam e nos dão alegria e satisfação
no coração, ó Deus, de ver o Senhor transformando a vida deles, ó Pai. E isso repercutindo na vida das suas filhas, da sua família e daqueles que são próximos a eles, ó Deus. Continua, Senhor, abençoando a vida deles e a vida de cada um de nós e dos que ainda irão testemunhar, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Abençoa o Henrique, ó Pai, na sua recuperação, lá no hospital. Livra-o, ó Deus, da infecção. Livra-o, ó Deus, de problemas maiores. E que ele possa ter, de fato, ó Deus, neste calor, nesta luta, a oportunidade, ó Deus, de se voltar para o Senhor, de entregar a sua vida, observando que a sua vida está, de fato, nas mãos do Senhor, ó Deus. E que ele possa se render completamente ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Bom domingo. Um abraço. Bom domingo, gente. Bom domingo. Deus abençoe a Deus todos. abençoe. Tchau, tchau. Hoje eu vou assistir a aula gravada.